E aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu vou atualizar aqui vocês de quais foram os últimos livros que eu li, que eu tô lendo agora e o que eu vou ler nos próximos meses. Já faz mais ou menos uns 3 meses que eu fiz o meu último vídeo falando dos livros que eu já tinha lido. E pessoal, eu tenho que dizer pra vocês que esse começo de ano tá sendo assim, o melhor começo de ano da minha vida em relação à leitura. Então eu quero comentar também um pouco dos livros que eu li aqui com vocês e indicar também porque tem muito livro bom nessa lista. E claro que se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. No meu vídeo anterior, eu já tinha lido 4 livros, que era Arte de Pensar Claramente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, e tinha, se eu não me engano, era Por que Nós Dormimos, do Matt Walker. Eu não vou falar sobre esses livros aqui, não vou mostrar eles, porque enfim, eu já mostrei no vídeo passado, mas naquele momento eu estava lendo, se eu não me engano, O Mito do Empreendedor, que eu já terminei aqui, né? Que é um ótimo livro para quem é empreendedor principalmente, seja iniciante, intermediário. Esse livro aqui ele é sensacional. Tem um pouco de desenvolvimento pessoal, claro, mas é muito voltado para empreendedorismo. Recomendo para todo mundo. E também o outro que eu estava lendo, né, O Tijolão, que era do Tolstói, Ana Karenina. Que eu já comentei um pouco sobre esse livro no meu vídeo passado de vlog, mas pessoal, eu tenho que falar novamente que eu acho, tá, que esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. De verdade. O Tolstói, eu já sabia que ele era um ótimo escritor, mas eu tinha lido poucas obras dele. Eu só tinha lido A Morte de Ivan Ilitch e tinha outro livro, eu acho que não, acho que eu só tinha lido A Morte de Ivan Ilitch. E assim, eu era muito fã do Dostoiévski, mas eu tenho que ser sincero que eu consegui me conectar mais com esse livro, né, com Tolstói, do que propriamente, por exemplo, Crime e Castigo do Dostoiévski. Tá cedo para falar ainda, né? Eu só li essa obra mesmo dele, ainda tem A Guerra e Paz também para ler. Tem outra também que é Ressurreição, que é a última obra dele, que provavelmente é a próxima que eu vou ler dele. Mas, pessoal, assim, vale a pena que todo mundo lê esse livro, tá? Esse livro aqui é uma aula de história, é uma aula de psicologia, é uma aula de comportamento humano, de tudo, galera. Realmente, eu acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida. E apesar de ter 870 páginas, né, ser muito grande, eu acho que é em torno disso, não tem como uma pessoa falar mal desse livro. Sinceramente, eu não sei como é que uma pessoa pode achar defeitos nesse livro. É realmente como se você estivesse vendo um seriado. Tipo, você fica muito envolvido na leitura, pelo menos foi isso que aconteceu. Eu falo mais sobre esse livro no meu vídeo passado, caso vocês tenham curiosidade de saber. Aí, pessoal, esses foram os livros que eu mostrei naquele vídeo que eu tava lendo e que eu terminei. Mas tiveram outros livros que eu vou mostrar pra vocês agora. Para começar, um livro clássico, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Que assim, pessoal, esse livro aqui ele é um clássico, né? É um livro que você deve ler para você se desenvolver. Mas não esperem muita coisa dele não, tá? A não ser que você seja um iniciante no desenvolvimento pessoal, realmente vai ter aqui conteúdos bons, conteúdos assim que são novos para quem nunca teve o hábito de ler desenvolvimento pessoal. Mas para quem já leu, para quem já fez curso, acompanha conteúdo, aqui vai ter muita coisa que você vê em vários lugares. Ah, galera, e só lembrando que todos esses livros que eu cito, eu deixo aqui na descrição o meu link de afiliado da Amazon, para caso você tenha interesse e você queira ler eles também. Mas enfim, galera, é um bom livro sim, é um livro clássico que você vê muita gente falando, mas não é lá essas coisas todas, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu também já tinha lido muitos livros de desenvolvimento pessoal. Agora, se você é iniciante, eu te recomendo sim esse livro, tá? Eu recomendo se você estiver iniciando suas leituras agora, né? Se você está querendo criar o hábito. Agora, continuando, eu já vou entrar em outros livros que... Esses dois livros aqui, que um é desenvolvimento pessoal e outro também é de literatura romance, né? Que, cara, esses livros aqui são incríveis. O primeiro foi um que eu terminei praticamente ontem, que é Responsabilidade Extrema, Como os Navy Seals Lideram e Vencem. Que assim, esse livro é um pouco mais voltado para pessoas que são líderes, né? Quem quer saber mais sobre liderança. Mas galera, isso daqui, esse conceito responsabilidade extrema, que basicamente, resumindo de forma bruta, é você assumir todos os seus erros, né? A questão da autorresponsabilidade. Mas, galera, é uma leitura que isso daqui pode mudar uma vida, sério mesmo. Querendo ou não, é um conceito que já é um pouco batido em desenvolvimento pessoal. Mas a forma como esse livro aborda é uma forma que eu achei bem diferente. Basicamente, ele vai contar a história aqui do Jocko Willink e o Leif Babin, não sei se pronuncia assim, que são dois SEALs. Vai contar a história de quando eles estavam lá na guerra do Iraque, em Ramadi.
Acho que se pronuncia assim. Pessoal, essas paradas de pronunciamento de inglês e outras línguas, vocês podem perceber que eu sou horrível, né? Mas vai contar justamente várias histórias deles e eles relatam alguns erros de liderança, alguns erros mesmos pessoais dele em relação àquela operação. E assim, é interessante porque, cara, ele tá falando de fatos reais, né? De uma guerra. Então, você para e pensa, pô, como é que é a vida de um soldado em uma guerra, um SEAL principalmente, né? Em operações que são extremamente perigosas, em que a sua vida, as vidas dos seus companheiros, dos seus parceiros de equipe, estão em perigo. Então, tipo, qualquer erro pode ser fatal. E aqui ele faz toda uma análise, né? Falando sobre os erros dele, os ensinamentos que passam lá para a equipe deles, como é que foi a experiência, quais são os ensinamentos que ele também dá em relação ao mundo dos negócios, à liderança mesmo de empresas. Mas como eu falei, pessoal, é algo meio para empreendedor, para líder, mas leiam, tá? Leiam esse livro porque ele tem um conceito muito importante que é sobre você assumir todas as responsabilidades. Mesmo que o erro não tenha sido só seu, pode ser de uma equipe toda, cara, assuma, veja como é que você pode fazer para que esse erro não aconteça de novo, né? Se prepare, treine para os momentos importantes. Então aqui é aquela coisa, tipo, é um conceito que mesmo sendo algo que você vê muitas pessoas falando, você lendo, vendo a experiência de uma pessoa que passou por momentos tão difíceis, é muito impactante. E também abre sua mente para você entender que realmente as coisas, a maioria delas, estão no seu controle e você tem que assumir a culpa delas e também a sua responsabilidade. Pessoal, é de longe o melhor livro que eu li até agora de desenvolvimento pessoal, esse daqui. Não esperava que fosse tão bom. Já tinha visto outras pessoas recomendando, mas é aquela coisa, né? Você sempre acha, ah, beleza, deve ser bom, mas não deve ser lá essas coisas todas. Não é que nem como eu falei do Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Mas, pessoal, é sim, é muito bom esse livro. E ele te conta histórias que vão te conectar com os autores e vai te fazer ter reflexões e também quebrar algumas crenças que geralmente você tem. Beleza, agora seguindo para um romance. Esse daqui é o clássico que todo mundo me indicou, né? Tinha gente que me indicava nos comentários e tinham pessoas respondendo esses comentários falando que o livro era muito bom. Eu estava muito curioso para ler esse livro e é Flores para Algernon. Pessoal, que livro, hein? Que leitura, que história, que ensinamentos. Realmente era tudo isso que a galera me indicava nos comentários. Flores para Algernon vai contar a história do Charlie, que é um homem que tem deficiência mental, que é retardado e tem um QI muito baixo. E ele, mesmo assim, mesmo tendo QI baixo, o sonho dele era ser uma pessoa inteligente, né, uma pessoa bem, entre aspas, normal, certo? Que é justamente um desses conceitos, né, esse conceito de normal que o livro aborda para causar várias reflexões. E aí o Charlie, ele é envolvido em um experimento científico para que ele aumente o seu QI e se transforme em um super gênio. Dessa forma, partindo desse fato, vai mostrando todo o desenvolvimento do Charlie. É como se fosse literalmente uma criança que vai amadurecendo muito rápido e entendendo como é que funciona o mundo. Realmente é como se ele deixasse de ser uma pessoa inocente para entender quais são os problemas do mundo, para entender o que realmente ele é, como é que as pessoas enxergam ele, enxergavam, né, e começam a enxergar depois que ele se transforma em um gênio. Também como é a relação dele com esse mundo da ciência, esse mundo que está sempre procurando melhorar a humanidade. E aí também entra muitas crises existenciais. Por exemplo, até quanto inteligência pode ser algo benéfico? E em que momento se torna algo prejudicial? Será que inteligência realmente é tão importante assim como as pessoas julgam? Também a grande reflexão desse livro, né, que o Charlie ele queria se tornar inteligente para ter mais amigos. Só que será mesmo que a inteligência trouxe mais amigos para ele? Ou será que na verdade fez mais inflar o ego dele do que propriamente deixar ele mais próximo das pessoas? São muitas reflexões, pessoal, que esse livro traz. E assim, tem uma pegada bem diferente, porque funciona como se fosse um caderno de anotações do Charlie. É como se ele estivesse fazendo anotações para a pesquisa científica que ele está participando. Então, é bem diferente essa leitura, é muito impactante, é uma narrativa extremamente envolvente, e você, assim, lê querendo saber o final já. É aquele livro que você, tipo, abre assim, lê várias páginas, termina, já quer ler de novo. É uma leitura que eu indico para todo mundo. Principalmente se você está começando nessa parte de romance. Porque é muito pequenininho esse livro, na minha opinião. Acho que tem o quê? Tem umas 200 e poucas páginas, 280 mais ou menos. E é muito rápido que você lê esse livro. Eu acho que eu li ele tipo em uma semana e meia, algo assim. Foi muito rápido que eu terminei. Porque a leitura é muito envolvente e tem muitos ensinamentos bons. Eu não preciso nem dizer que é um livro extremamente impactante, né, galera? Se prepara aí para quando você for ler, porque, cara, toca no seu coração essa leitura aqui, viu?
você fica se questionando, né, vários conceitos desse livro e também toda essa história do Charlie. Resumindo, nota 1000. E agora, pessoal, os livros que eu tô lendo. Esse livro aqui que eu comecei a ler ontem, que é Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Mais uma vez as minhas pronúncias, né? E, cara, esse livro eu vi muitas pessoas indicando. É uma leitura meio aleatória, né? Que basicamente, pelo que eu tô entendendo, ele vai falar sobre como a mídia manipula os meios de comunicação. É algo que muitas pessoas já devem saber, né? Mas é vendo realmente uma pessoa que trabalhou na mídia e fez essas manipulações. Então é um livro bem interessante, um livro bem diferente, né? Tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, mas me chamou a atenção e eu vi pessoas que eu acompanho indicando também. Então, eu me interessei por essa leitura, provavelmente eu vou ler bem rapidinho, porque não é muito grande, mas é o que eu estou vendo agora. E é o meu livro de literatura que eu estou lendo agora, é nada menos nada mais do que Dom Casmurro, do Machado de Assis. Né? Eu já tinha lido Memórias Póstumas de Brás Cubas no começo do ano, em janeiro, e agora vou ler esse daqui, que eu nunca tinha lido, na época do colégio que era pra eu ler, eu vi resumo, né? Li resumo, vi vídeos, então, tipo assim, não lembro nada, nem sei como é que funciona a história direito. Mas eu já tô gostando muito. Cara, o Machado, ele é impressionante, né? Realmente, a forma de escrita dele, eu vou ser bem sincero, até agora é que eu tô achando a melhor, tá? Porque esse estilo de escrita dele, que ele mistura humor com reflexões, com também uma narrativa, não é algo que eu vi até agora com os livros que eu li. Então, tipo assim, você percebe que o cara é muito talentoso, que ele é muito diferenciado, né? Que ele nasceu pra fazer isso. Então, é o livro que eu tô lendo agora. Eu tenho uma meta de, nesse ano, ler as principais obras do Machado. Depois dele, eu vou querer ler Quincas Borbas. E aí, depois eu vou ver também O Alienista. E, enfim, eu quero ler as principais obras do Machado pra chegar assim, bater no peito e dizer que eu li Machado de Assis. Mas não vai ser, né? Não vou ler isso em sequência. Vou terminar do Casmurro, depois eu vou ler outra obra de outro autor, e aí sim, provavelmente eu vou voltar para Machado de Assis. Pessoal, já mostrei os que eu li, os que eu tô lendo, agora os próximos que eu vou ler, né? Assim que eu terminar essas obras. Primeiro aqui que eu vou ler, desenvolvimento pessoal, é esse aqui, ó. Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Sendo bem sincero, eu não sei muito do que se trata esse livro, mas é sempre assim, pessoal. Para eu comprar livro, é eu ver pessoas que eu acompanho, que eu acho inteligente, me indicando, ou então pessoas próximas que eu sei que têm bom gosto, né? Por exemplo, vocês quando comentam aqui, eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada, porque eu já sei que vocês, em grande maioria, têm um bom gosto, né? Têm um bom dedo para livro, e inclusive Flores para o Gernon foi uma indicação de vocês, né? Ana Karenina também. E assim, só acerto, né? Porque, pelo amor de Deus, dois livraços. Mas enfim, esse aqui eu não sei nem muito o que comentar, porque eu não tenho ideia do que ele fala direito, mas é desenvolvimento pessoal, né? Falando sobre psicologia, sobre alta performance, pelo pouco que eu vi aqui. E são sempre livros que eu acho necessário, tá? Eu já fui mais ligado ao mundo do desenvolvimento pessoal. Hoje em dia, como eu já falei em vários vídeos, me desvinculei um pouco desse tema e tô mais entrando na parte de romance, mas eu nunca deixo de ler, tá? São sempre dois livros. Um de desenvolvimento pessoal e técnico e outro de romance ou literatura. Mas é isso aí, vai ser o próximo que eu vou ler depois de terminar o Acredite, Estou Mentindo. E agora de literatura, um clássico aqui, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia. E assim, pessoal, esse daqui também é outro que eu estou muito ansioso para ler, que foi indicação de vocês também, que é um clássico, né? Eu já vi aqui que é considerado um dos grandes clássicos da literatura. E vai ser o que eu vou ler próximo depois de Dom Casmurro. Inclusive, eu comento desse livro em um vídeo passado, que são os 4 livros que eu estou mais ansioso para ler. Eu já li 3 daquela lista, só falta esse que eu finalizo. Mas eu estou bem curioso para ler esse livro aqui. Vi muita gente falando bem, né? Vi algumas pessoas falando mal, dizendo que o livro era um pouco confuso. Mas tudo bem, né? Vamos ler aqui, vou ver qual é a minha opinião a respeito disso. Só que, de fato, é um livro que eu já estava querendo ler há muito tempo. Esses foram os livros que eu li, estou lendo e vou ler. Depois deles, eu já tenho algumas outras ideias também de livros. Um que eu vou ler logo mais é Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que já está na minha lista, certo? E também outro que eu estou querendo ler é o que eu falei anteriormente, que é A Ressurreição do Tolstói. Pessoal, literatura russa não dá. Literatura russa realmente eu tenho muito facilidade para ler. Facilidade não, mas eu tenho muita conexão, né? Tem alguns livros que são bem difíceis de interpretar. Mas eu estou gostando muito de ler literatura, como já falei, e eu pretendo continuar cada vez mais. Desenvolvimento pessoal, é isso que eu falei pra vocês, né? Vou ler Flow. E também tô querendo ler outros livros que eu ainda não li ainda, como por exemplo Trabalhe 4 horas por semana, que é um que todo mundo fala que eu nunca li.
Tem também as 48 Leis do Poder, que eu ainda não li também, mas já vi muita gente falando. E pegar mais nesses clássicos que eu ainda não li. Galera, obrigado por ter visto mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. E comenta mais indicações de livro, que eu tô sempre vendo nos comentários e vendo as indicações de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.